Amém. Amém. Graça e paz, queridos. Deus abençoe a vida de vocês. Aqui é a pastora Luciana Regina. Mais um encontro, mais um momento nosso junto. E tá finalizando, né? Pelo menos desse ano a gente está finalizando, mas estamos aqui mais uma quinta-feira. Modificamos nosso horário, né? Modificamos a partir de agora essa semana, porque estamos de férias, entre as férias de faculdade. Então a gente pode ter o nosso encontro um pouco mais cedo. O nosso encontro 22 horas passou para as 20 horas. Creio que é um horário bom, né? A grande maioria também, a gente sabe, o pessoal que tem culto geralmente é às 19 horas, né? Ou alguma live, alguma coisa assim. Às 20 horas já é um horário depois, então a gente acredita que seja melhor. Mas também, se você tiver impossibilitado por algum motivo de estar conosco nesse horário propriamente das 20 horas, aí depois você pode estar visualizando aí, assistindo pelas nossas plataformas digitais. Oi, Vivi, paz, meu amor. Pelo Instagram, pra.lucianareginaf, pelo Facebook, Luciana Regina Ferreira, e pelo nosso canal do YouTube, pra.lucianaregina. E nesse eu te convido para você estar se inscrevendo no nosso canal também, para você estar lá conosco. A gente tem várias playlists lá marcadas e o objetivo é edificar a sua vida também. Então a gente faz aqui, né, pelo Instagram e pelo Facebook, e depois a gente reproduz lá no canal, tá certo? Como eu falei para vocês, provavelmente, eu creio que não ainda esse ano, mas o ano que vem a gente vai estar fazendo também um live simultâneo pelo YouTube, tá certo? A gente já colocou a câmera, então provavelmente a gente começa a fazer também, em vez de fazer a reprodução depois, a gente faz simultâneo pelo YouTube, tá certo? E como eu falei, talvez a gente vá tirar o Facebook, tá? Porque a gente tá vendo que no sentido de visualização, de participação, tá sendo maior no Instagram e no Facebook e no YouTube, provavelmente. Então a gente vai ver como vai ficar, tá certo? Então, mas por enquanto a gente continua tudo normal. Terça-feira, 20 horas até fevereiro, nas periférias, depois volta para as 22, provavelmente, 20 horas, tá certo? Momento de oração na terça-feira, e na quinta-feira, caso de hoje, ensinamentos de Jesus, tá bom? Sem mais demoras, queridos, eu quero convidar vocês primeiro para vocês estarem conosco, né? Que você possa colocar na agenda, que você possa marcar. E falando nisso, hoje eu quero agradecer. Eu ganhei de presente já uma agenda, a Agenda 2021. Quem diria, né, queridos, ano de 2020, com tudo que nós passamos, como ele voou, como passou rápido esse ano de 2020, minha agendinha lá de 2020. E ganhei uma agenda de 2021 e já estamos nele, inclusive já temos compromisso, anotações, né, queridos, coisas que a gente precisa já estar se preparando muito, embora nós sabemos que a nossa vida, o nosso tempo, tudo pertence ao Senhor. A palavra do Senhor declara que o homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem do Senhor. Estou com a agenda de 2021 na mão, agradecendo, seu Zé, obrigado pelo presente, mas tá na mão do Senhor também, porque na verdade, apesar dos compromissos, quem garante o ano de 2021 na minha vida é somente o Senhor, né? Então eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, louvo ao Senhor por esse presente, Zé, obrigado, e louvo ao Senhor pelo tempo que a gente passou junto nesse ano de 2020. Estamos finalizando, porém, se assim o Senhor nos permitir, continuamos em 2021 nesse mesmo processo, né? A não ser que o Senhor nos direcione algo diferente, continuamos com esses momentos, até porque a nossa proposta de ensinamento de Jesus é a gente concluir os evangelhos, tá certo? A gente está em Mateus e, como eu falei para vocês, a gente faz uma leitura como se estivesse fazendo uma leitura mesmo, tá? É como se você estivesse no teu momento de meditação, de devocional, e você pegando ali a tua Bíblia, né? A tua Bíblia Sagrada, independente
de qual versão que ela esteja, né? Se ela está na tradução Ferreira de Almeida, que é a mais comum, mas se ela é revista atualizada, se ela é corrigida, se ela é aquela fiel, se ela é trintariana, se ela é a NVI, que é o caso que eu estou usando, nova versão internacional, se ela é NTLH, se ela é a vida, enfim. Não independe, mas você pegando, abrindo lá no Novo Testamento, né? E você está acompanhando a partir lá do Mateus 1:1. E assim a gente está indo, e hoje é o caso que nós vamos estar compartilhando, como se fosse nessa leitura sequencial, Mateus 6, a partir do versículo 5. Lembrando que o diferencial é que nós, tanto é o nome do nosso encontro, Ensinamentos de Jesus, porque nós cremos, queridos, que cada um desses momentos aqui no Evangelho registrado, principalmente os dizeres do Senhor, é justamente o que a gente potencializa e traz para nós, é algo muito importante. É algo que a gente deve estar fazendo como os pais faziam, né? Antigamente, quando não havia a Bíblia, ou melhor ainda, nem na Bíblia, muito antes de ser canonizado, antes de ter pergaminhos na mão, enfim, eles passavam essa tradição, vamos dizer assim, esse conhecimento, porque eles entendiam a importância dos filhos e das gerações permanecerem crendo nessa verdade, permanecerem debaixo de direcionamento e da vontade do Senhor. Então, o que eles faziam? Essa tradição oral, isso era passado de pais para filhos, dentro dos seus clãs também, dentro da sua família, e isso era passado, né? E era passado para as crianças também, enfim, e não tinha, como a gente está falando agora, né? A Bíblia que nós temos na mão. Então somos privilegiados, queridos, mas infelizmente muitas vezes nós não estamos aproveitando esse privilégio, essa oportunidade e essa riqueza que a gente tem nas mãos, sabe? Então esse momento, o qual nós estamos mencionando de ensinamentos do Senhor Jesus, é o momento o qual a gente pega tão simplesmente, somente uma porçãozinha do Evangelho, dos dizeres de Jesus, e nós compartilhamos ele, mostrando realmente o que a gente está acabando de falar aqui, a importância, a riqueza e, como que eu posso dizer, uma dádiva mesmo, um presente, principalmente, isso é uma grande diferencial. Uma coisa é a gente ouvir, a outra coisa é a gente ouvir, guardar e, como discípulo e discípula do Senhor, colocar em prática. Então o nosso foco aqui não é trazer um conhecimento para trazer algo novo. Está repreendido em nome de Jesus. Não é o objetivo de trazer algo no sentido de eloquência para mostrar, olha, essa pastora é conhecedora, fala bem. Não. O nosso enfoque aqui é literalmente como como que eu posso dizer, esse nome que o Senhor colocou para esse momento do nosso encontro, ensinamentos de Jesus. Simplesmente passar aquilo que o Senhor trouxe para os discípulos, como nós ainda estamos no momento de Sermão da Montanha, muito embora após essa menção do Sermão da Montanha, que é o momento no qual o Senhor começa a trazer esses ensinamentos para o povo que estava ali, mas principalmente os discípulos e a multidão que ali se encontrava, mas tudo que vem subsequente a isso é de grande valia, de grande importância, não só para aquela época, mas perdura até hoje e assim continuamente. Então são esses ensinamentos que nós priorizamos, porque nós acreditamos, queridos, que se a gente conhecer, primeiro conhecendo, a palavra do Senhor declara: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É certo que essa verdade, como o próprio Senhor Jesus Cristo declarou, eu sou, né? O eu sou Deus, menção lá do eu sou, o Deus Todo-Poderoso, mas eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então esse Senhor, ele sempre mencionou e sempre trouxe como que eu posso dizer, uma instrução que trazia fundamentação, que trazia verdade, que trazia direcionamento, que trazia a bênção, e não mudou. O Senhor continua agindo assim da mesma forma, mesmo não estando entre nós como neste momento, no sentido de vermos Ele aqui,
mas Ele continua entre nós. Ele continua, aleluia, sendo entronizado. Os ensinamentos dele continuam sendo primordiais, continuam sendo verdade. E como eu estava falando, se nós colocarmos em prática, queridos, oh, aleluia, eu creio que bênçãos da parte de Deus virão sobre as nossas vidas, mas principalmente, não somente isso, mas nós seremos vistos como filhos, como filhas, como discípulos do Senhor. E é essa a nossa função, queridos. Por isso nós estamos aqui neste momento de ensinamento de Jesus para propagar este ensinamento do Senhor, que muitos infelizmente estão buscando, como eu falei há pouco tempo atrás, buscando, querendo sustância maior com algo, quando na verdade está deixando para trás os ensinamentos básicos de realmente referência daqueles que se diziam e identificavam como cristãos. Que nós possamos nos apropriar desta bênção e deste privilégio e colocarmos em prática em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Queridos, obrigado pessoal também que está entrando. Me perdoa quando eu estou aqui, né, mencionando e eu não dá para parar para falar com vocês, mas Heitor está aqui conosco, seja bem-vindo, Heitor, Deus abençoe sua vida. O pessoal do Facebook, como eu falei, eu não sei o que está acontecendo, que eu estou usando menos esse celular, então quando eu entro eu só vejo lá em cima as bolinhas, eu não consigo definir o pessoal, mas sejam todos muito bem-vindos, amém? Sem perda de tempo, queridos, eu queria que a gente já entrasse no nosso propósito de hoje, tá certo? O nosso propósito de hoje, como eu falei, é nós compartilharmos um trecho da porção do ensinamento do Senhor Jesus, que se encontra lá em Mateus, né, capítulo 6, a partir do versículo 5. Lembrando que a semana passada nós falamos da ajuda aos necessitados. Te convido, se você ainda não assistiu esse vídeo, que você vá lá no nosso canal do YouTube, pra.luciana-regina, e você possa estar assistindo, ou até mesmo pelo Instagram, onde você achar melhor, tá? A gente fala pelo canal do YouTube, porque é na certeza que fica mais fácil para você. Você entra lá na playlist, na parte de ensinamentos de Jesus. Ter dado um probleminha aí na internet, mas já voltamos. Se você também prefere outro, né? Você prefere momento de oração, tem a playlist lá. Então, por esse sentido que eu falo para vocês entrarem pelo nosso canal do YouTube, tá certo? Mas se você preferir também, você vê onde você acha melhor, tá certo? E nós falamos então sobre ajuda aos necessitados. Em continuidade hoje, eita, acho que o Senhor, como sempre, os ensinamentos do Senhor Jesus foram assim, né? Além de trazer um conhecimento, algo que talvez para aquele povo era novo, se você já é um cristão, se você é alguém que já tem conhecimento e costuma ler a Bíblia, talvez não venha a ser novo, mas muitas vezes o Senhor, para alguns, vai trazer algo novo, no sentido de primeira vez ouvir, e para outros vai trazer tipo um chacoalhão, no sentido, ei, você já sabe disso, pratique. E hoje nós vamos estar falando sobre a oração. Eu não sei vocês, queridos, mas até como pastora, mas eu me falo mais como discípula. A gente, desde quando nós ingressamos na comunidade da fé, na comunidade cristã, o que a gente ouve como pilar e continua sendo, viu, queridos? Leitura da Bíblia, conhecimento da palavra do Senhor, não muda, tá? É ela que vai trazer conhecimento, é ela que vai trazer fortalecimento para nós, é ela que vai nos instruir muitas coisas para nos apropriarmos, sabemos como agir. Não adianta. Leitura da palavra do Senhor. E parece tal, e muitas vezes parece como um cumprimento de regrinhas no sentido de religiosidade, né? Tem que se cumprir. Mas isso, na verdade, é como eu sempre falo, segredo espiritual. É aquilo que o Senhor nos ensina para a gente estar bem. Então, é leitura da palavra, adoração ao nosso Deus. Eu estou colocando um segundo aqui, colocaria como oração, tá? Mas eu quero deixar por último no sentido do que a gente vai falar aqui, tá? Adoração ao Senhor, louvor ao Senhor, sermos gratos ao Senhor, no sentido de estar sempre dando graças, louvando ao Senhor. Nós também falamos sobre isso faz pouco tempo. E a oração, queridos, é primordial. E o Senhor, hoje aqui conosco, é lógico que ele não vai falar totalmente, que ainda tem muita coisa de oração, principalmente o Senhor Jesus falando, e o Senhor Jesus, isso era maravilhoso, por isso que ele era um mestre. Muitas vezes, infelizmente, principalmente da parte dos fariseus, a gente vê isso, os doutores da lei,
eles sabiam, eles tinham conhecimento de ensinar, eles tinham conhecimento vamos dizer, do conteúdo que eles passavam, mas infelizmente a grande maioria, como aplicando também nos dias de hoje, de teólogos, enfim, ou de professores, ou infelizmente levando para a área de igreja eclesiástica, no sentido de pastores, pastoras, enfim, que ensinam, ou seja, tem até o conhecimento, mas não vive. Mas não coloca em prática aquilo que está passando. O Senhor Jesus, por isso que ele era mestre. Ele vivia, ele tinha o conhecimento, o conteúdo, ele sabia ensinar, ele repassava porque ele entendia a importância disso. E não somente isso, ele também vivia isso. Então as pessoas, elas ouviam o conhecimento. Tanto é que elas falavam, quem é esse que ensina com autoridade diferente? Porque ele vivia aquilo, ele mostrava aquilo, e era diferente por causa disso, queridos. E aqui o nosso mestre quer nos chamar a atenção hoje sobre a oração, e ele era aquele que mais praticava isso. Né? Se a gente parar para fazer um estudo mesmo, e aí já é um outro momento, quem sabe o Senhor nos direciona, até mesmo pelo nosso canal, para a gente fazer depois mais para frente estudos sobre tópicos ou sobre temas, um estudo sobre oração, e a gente pegar, e esse estudo não é novamente com isso, não é o objetivo de mostrar conhecimento, eloquência, mas é o intuito de aquela preciosidade de como você estivesse descobrindo um tesouro e encontrando uma pepetinha aqui, encontrando uma pedrinha ali e indo no caminho e se deliciando com aquilo que o Senhor nos instrui, nos ensina. E sobre a oração não é diferente. O Senhor tem várias passagens, vários momentos, o nosso Mestre Jesus Cristo, que ele não só ensinava, mas ele colocava em prática essa verdade. Eu já quero iniciar, porque eu adoro o Espírito Santo agindo, não é momento de oração, mas o Senhor já, o Espírito Santo agindo, e uma coisa que eu aprendi, que diante do Senhor a gente tem que se apresentar sincero, sem cera, sem máscara, com verdade. E eu já peço perdão ao Senhor, porque eu sei da preciosidade que é a oração. E eu confesso que eu mesma não tenho me apropriado ou realizado da forma que eu sei, não por religiosidade, não por cumprimento de tabela, sei que seria melhor, mas pelo contrário, pelo efeito de bênção e de a proximidade com o Senhor através da oração. Então eu inicio já abaixando a guarda e expondo que eu sei que isso também traz bênção diante do Senhor, pedindo perdão a Deus por isso. Eu espero que você também se identifique e que você possa reconhecer. O Senhor está falando conosco hoje sobre segredos, sobre esse segredo espiritual, sobre esse direcionar e principalmente sobre algo que ele vivia continuamente, diariamente. E se ele que era Deus, aleluia, o Espírito Santo, e se ele que era Deus ele se apropriava dessa verdade, colocando em prática e zelando por isso, sendo Deus, imagine nós que somos falhos, que temos esse pecado na carne, né, e essa luta continuada. Então precisamos muito mais, queridos. Precisamos talvez até baixar a guarda, porque a gente pode estar tendo dificuldade no cumprimento religioso. Eu preciso orar, mas eu não estou conseguindo, não estou conseguindo. Talvez falte a gente ir para o mestre, né? Para aquele que luta as nossas lutas e fala, Senhor Jesus, eu peço perdão, tem sido tão difícil, Senhor. Mas eu reconheço que isso é importante, eu desejo isso e lhe peço a sua ajuda, Senhor, porque eu tenho o prazer de estar contigo, eu desejo estar contigo, eu sei da importância da oração, mas tenho tido dificuldade. Me ajuda, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Vamos embora. Mateus 6, versículo 5, diz assim, epígrafe a oração. Encontramos também essa mesma passagem lá em Lucas, capítulo 11, do versículo 1 ao 4. Amém? Vamos embora. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará.
E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Amém? Vamos embora? Fizemos uma leitura rápida, geral, e agora nós vamos pedir para o Senhor vir falando conosco. Aliás, eu creio que desde o momento que a gente dá a saudação, que a gente se encontra, o Senhor já está agindo, mas agora vamos colocar diante dele essa palavra. Amém? Senhor Jesus, Deus querido e maravilhoso, nosso Mestre, nós nos colocamos diante do Senhor neste momento querendo aprender contigo, querendo ouvir o teu direcionar. Por isso te pedimos, fala conosco, dirige, nos instrua, porque nós estamos aqui para isso. Em nome de Jesus, amém. Amém? Vamos embora. Queridos, quando o Senhor Jesus, ele fala aqui, ele dá o direcionamento da oração, lembrando que nós falamos que no vídeo passado, no nosso momento passado de ensinamentos de Jesus, nós falamos sobre a necessidade de ajudar, a importância de ajudar os necessitados. Logo depois, em continuidade, o Senhor, lá no finalzinho do último versículo que nós mencionamos, no versículo 4, ele tinha falado a mesma coisa que ele vai falar um pouco aqui, é lógico, em aplicação diferente, mas ele fala sobre a recompensa. O Senhor, se ele está falando sobre recompensa, o Senhor quer dizer para nós que quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor, nós somos recompensados por isso. Vamos ver isso? Continuidade aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Uma paradinha aí. A palavra do Senhor declara aqui para nós que o nosso Deus, o Senhor Jesus, a palavra do Senhor declara que antes mesmo que uma só palavra chegue à boca, tu o sabes, ó Senhor. O Senhor tem o poder de sondar as motivações. O Senhor tem o poder de saber o porquê nós realizamos algumas coisas. Se é por religiosidade, se é por cumprimento de tabela, se é por algum interesse escuso ou obscuro, mas ele sabe, ele vê. E aqui o Senhor, ele já chega mencionando isso, que existe os hipócritas, existe aqueles que gostam de orar e gostam de orar no lugar onde eles são vistos, nas sinagogas e nas esquinas, para estar orando ali no local de destaque. Na verdade, aquela pessoa talvez não esteja nem orando no sentido de reconhecer que está falando com Deus, que está buscando a Deus, que está entregando diante do Senhor um propósito. E como ele fala aqui nas sinagogas, ainda se tendo como um representante, porque nós cremos daquilo que a palavra do Senhor declara, da importância da oração em concordância. Então, aquela pessoa está orando, representando aquele grupo, e aquele grupo em concordância. Sim, Senhor, concordamos em unidade. E aqui o Senhor está dizendo que muitos desses eram hipócritas. Eles não estavam ali como representantes, eles não estavam ali em humildade diante de um Deus todo-poderoso, intercedendo e clamando. Eles, na verdade, eles estavam ali a fim de serem vistos pelos outros.
O motivo da oração, como eu já falei aqui, o motivo deles estarem ali não era para estar lançando sobre o Senhor toda a vossa ansiedade, lançando sobre o Senhor ou chegando em humildade diante do Senhor, reconhecendo que Ele era Senhor, que Ele é Deus, que Ele podia. Não. O objetivo era fazer com que os outros olha como eu tenho importância. Eu estou diante de Deus como representante desse povo e muitas vezes se achando mais. E por isso que foi chamado ou chamada para orar. Infelizmente, ainda nos dias de hoje se acontece muito isso. A gente não fala mais nas sinagogas, mas nas igrejas. E muitas vezes, aqueles que são chamados para orar não têm nem mais intimidade com o Senhor. Como nós falamos aqui, iniciei pedindo perdão ao Senhor, porque reconheço que eu tenho que estar mais. Daniel orava quanto tempo? 3 vezes ao dia, né? Então, nós precisamos de mais momentos na presença do Senhor. Muito embora aqui ele faz a menção, na verdade, daqueles que faziam isso com hipocrisia para serem vistos. Tinham interesse orgulhoso, tinham aparência de santos, de santificação, mas na verdade eram religiosos, políticos. E infelizmente é o que nós vemos muito nos dias de hoje. Mas quando vocês, o versículo 6, tá, queridos? Em continuidade. Mas quando você orar, deixa eu voltar um pouquinho. No versículo 5, então quando eu falei, a fim de ser visto pelos outros, ponto, e continuidade, eu lhes asseguro, Jesus falando, se o Senhor fala, eu lhes asseguro, o Senhor sabe muito bem o que está dizendo, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Se eles estavam orando e ele fala da plena recompensa, muito embora a motivação dele era errado, a recompensa dele por causa da oração ia ser visto. Não ia ser de repente que a oração ia ser atendida, não ia ser ter experiências com o Senhor, não ia ser o recompensar no sentido de receber algo que ele nem sequer imaginava, porque também é um momento que a Bíblia fala sobre isso, sobre oração, que quando nós estamos diante do Senhor orando, nós recebemos além, né? Mas, agora sim, eles já receberam a plena recompensa, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, o seu pai que vê em secreto o recompensará. Aleluia! Tá vendo, queridos? Muitas vezes tem dificuldade, eu tenho dificuldade para orar. A gente vê isso muitas vezes como se fosse um cumprimento de tabela, de regra. Ah, a lei eu preciso, como crente eu preciso. O Senhor está dizendo aqui, queridos, não é questão de precisar. A gente é passado assim que a gente precisa, porque isso é algo como se fosse a gente se alimentando para sobreviver. Mas o Senhor está dizendo aqui para vocês, é bênção para a vida de vocês. Não vejam isso como algo dificultoso, como algo ruim, como, ai meu Deus, mas vejam isso como se vocês estivessem indo buscar bênção sobre a vida de vocês, como se vocês estivessem indo buscar refrigério, como se vocês estivessem semeando em algo, trabalhando em algo para ser recompensado. E o Senhor aqui nessa passagem, ele fala assim pra gente, não ser como aqueles hipócritas que faziam, que oravam, ou que queriam mostrar para os outros que tinham intimidade com o Senhor e provavelmente não tinham coisa nenhuma, mas que eu e você possamos ter intimidade com o Senhor, fazendo como o nosso mestre Jesus Cristo nos ensina aqui, quando você quiser orar, quando você quiser buscar a mim, vai pro teu quarto, fecha a porta, e ore a seu pai, que está em secreto, ninguém está vendo, ninguém está sabendo, não existe olhos te olhando, mas existe, aleluia, o Deus Todo-Poderoso, que está olhando para mim e para você. Você que tem mais maduro da fé, talvez não entenda o que eu vou explicar, mas tem pessoas que estão iniciando agora, talvez não compreendam. Quer dizer que, pastor, só posso orar no meu quarto para acontecer isso? Não, meu querido. Aqui ele fala o seu quarto, porque no sentido de um local de intimidade, onde você tem a privacidade você com ele. Mas isso nada te impede que de repente você vai para um lugar na praia, né? O próprio Senhor Jesus, ele não ia ao monte
buscar a face do Senhor, então um lugar que você sabe que não vai ter interrupção, que você não vai ficar se preocupando se os outros estão olhando, deixando um lugar que você tenha um horário livre para poder estar diante do Senhor. E aqui, como a palavra do Senhor declara, e o nosso Pai que vê em secreto, quando ninguém está vendo, o Senhor está vendo. A palavra do Senhor declara que Ele vai recompensar. Aleluia. Ele vai recompensar este momento de busca, este momento de entrega, este momento de nos anularmos a nós mesmos, deixarmos de fazer as demais coisas, este momento de não estar preocupado com os outros, mas este momento de estar conversando, entregando diante do Senhor, orando, nós seremos recompensados. Queridos, talvez possa acontecer até daquilo que você está apresentando, pedindo, porque muitos já reclamaram sobre isso, de falar, mas parece que não está acontecendo isso, parece que a resposta ainda não veio, mas creia, se o próprio Senhor Jesus declara aqui que Ele o recompensará, pode acreditar, querido e querida, que o fato de nós estarmos diante do Senhor, buscando a sua face, aleluia, e orando diante dele, nós estamos sendo recompensados. E essa recompensa pode ser que seja propriamente aquilo que nós estamos apresentando, como que pode ser uma cura, como pode ser uma bênção, como pode ser um livramento. Vem recompensa por isso. Aleluia. Em continuidade, versículo 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. E, queridos, tem pessoas que ficam fazendo, e cuidado, sabe? Tudo tem um porquê diante do Senhor, né? Um porquê que eu falo assim, a palavra do Senhor e o próprio Senhor Jesus, ensinamento de Jesus, ele nos instrui através da sua palavra. E toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, o pessoal também que já é mais velho, já é mais maduro na fé, também pode te auxiliar e te instruir. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes, principalmente os mais jovens, têm seguido coisas que estão visualizando, tendo como certo, e de repente não é, sabe? E aqui quando ele fala em repetições, tem vezes que estão agindo como se fossem mantras. Parece que para sentir a presença do Senhor tem que ficar, ó Jesus, ó Jesus, ó Senhor, eu estou diante de ti, ó Jesus. Está repreendido em nome do Senhor Jesus, queridos. Não quero conduzir a forma ou a tua maneira de estar apresentando a intimidade com o Senhor, mas eu estou te dizendo, como o próprio mestre nos instrui aqui, não é necessário vãs repetições. E ele até declara aqui, ó, porque eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Queridos, o Senhor Jesus, ele nos conhece. E aquilo que eu falei, lembra que ele chamou aqui no início hipócritas? Ele vê a motivação do nosso coração. Nada melhor do que a gente estar diante do Senhor e dizer, oh meu Deus, meu querido Senhor. E muitas vezes a lágrima cai, você não consegue nem falar. E ali você está orando sim, porque Ele está vendo. Ele está vendo o teu sentimento, o teu coração, tua verdade. Não é por muito repetir, então não é por muito ficar com o outro mantra, Jesus, 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 como se fosse, vou ficar fazendo isso várias vezes para ver se realmente é real e se eu atraio. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Oração é um segredo espiritual direcionado pelo nosso próprio Mestre. Então Ele zela em cumprir isso, aleluia. Continuidade. Não sejam iguais a eles, que ficam repetindo, falando muito, ou fazendo falar eloquente, bonito, para achar que vai ser ouvido. Porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Senhor, aqui ele fala da verdade. Isso daqui mostra pra gente, queridos, que o nosso momento de oração realmente é um refrigério para nós. É um momento realmente de conversa, de intimidade com o nosso Senhor. Em nome do Senhor Jesus, que seja quebrado, tirado de sobre nós todo o peso, como se fosse um cumprimento de regra de tabela. E isso tem dificultado a gente de chegar diante do Senhor.
mas que em nome do Senhor Jesus Cristo nós possamos entender como o papai aqui está falando. Eu sei o que vocês precisam, meu querido, minha querida, mas quando vocês vêm para os meus braços, eu amo esse versículo, você já sabe. Venha a mim, venham, vós que estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele não fala, e quando você vier, fica falando muito, e quando você vier, fique falando palavras bonitas, e quando você vier, repita 100 vezes a palavra Jesus, 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 para acontecer. Porque eu sei o que você precisa. Mas não somente isso, o Senhor, Ele traz aqui como se fosse um prospecto, queridos. Que mestre é esse? Que Jesus lindo é esse? A preocupação do nosso mestre, Ele quer trazer para nós embasamento, fortalecimento de fé, para a gente saber o porquê de realizar. E não papagaios, queridos, e não lagartixa, aquelas lagartixinhas. Quando eu cheguei aqui no Nordeste, né? A maioria de vocês sabe, eu sou paulista, vivo aqui no Nordeste desde 98, e aqui tem muitas lagartixas, que em São Paulo a gente chama lagartixa aquela branquinha de parede, né? Agora aqui não, a lagartixa é mais compridinha, parece, vamos dizer, um lagartinho pequeno, e elas quando param, elas ficam com a cabecinha assim, ó, balançando, sim, não precisa. Nós precisamos chegar diante do Senhor em verdade. E esse Senhor Jesus nos ensina um prospectozinho. Porque tem muitas pessoas que chegam e falam assim, pastor, aqui na verdade eu não sei orar. Eu não conheço muito bem a Bíblia, eu não sei o que falar. E aí eu chego, oro um minuto, já tenho que sair porque eu não sei. Pronto. Guarda essa passagem, tá certo? Esse trecho que nós estamos falando hoje, depois assista novamente o vídeo, até passa para outras pessoas, porque traz um prospecto. Tem um livro que eu li há muito tempo atrás, até faço a menção do pastor Alexandre Figura, da igreja, acho que é Nova Vida, Neinha também, pastora Neinha, Deus abençoe a vida de vocês há muito tempo. Quando eu fui morava lá em Maracaípe, aliás, eu morava em Porto de Galinhas, ia surfar lá em Maracaípe. E aí ele me emprestou esse livro, marcou a minha vida, que chama Nenhuma Hora. É o momento, você sabe, Jesus falou para os seus discípulos, até para os mais próximos dele, quer dizer que não podeis vigiar comigo nenhuma hora, fala sobre a oração. E nesse livro vai falar justamente sobre esse pedacinho a qual nós chegamos aqui, sobre esse trecho que o Senhor Jesus fala, olha, não fique então repetindo muito, porque na verdade o Pai de vocês sabe que vocês vão pedir o que vocês precisam antes mesmo de orar, mas quando vocês orarem, orem assim, e aí ele inicia. E nesse livro ele traz algo muito interessante, que muitas vezes quando nós lemos aqui, muitos pegam essa oração e falam, orem assim e oram assim, no sentido de, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, como se fosse a mesma coisa de repetição, de mantra, como se fosse uma reza. E na verdade isso daqui, esse Jesus é lindo e maravilhoso, ele traz esse pedaço, esse trecho, que até na tua Bíblia você vai ver, quando você vai ler, está escrito de forma diferenciada, para mostrar como se fosse um trecho compacto. Cada parte desse trecho, que como se muitos falam como se fosse uma reza, um mantra, na verdade são tópicos de como nós devemos orar. E aí você vai acabar com essa preocupação de falar, pastor, eu não sei como orar, eu chego diante do Senhor, eu não sei o que falar. O Senhor Jesus nos ensinou através dessa palavra, e o Senhor Jesus hoje está trazendo a memória e ensinando alguns também, amém? Primeiro tópicozinho, olha lá, ele fala, vocês orem assim, primeiro tópico, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Eu falo isso, queridos, que eu comecei a falar uma coisa, então eu já entrei aqui, porque naquele livro ele traz esses tópicos muito interessantes. O livro chama Nenhuma Hora, amém? Mas a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje também para vocês sobre isso. Então você vê que o próprio Senhor Jesus nos ensina a forma correta de nos apresentarmos e chegarmos diante do Senhor, mesmo e principalmente no momento de oração. Momento que nós vamos conversar com o Senhor, no momento que nós vamos pedir algo diante do Senhor, ou momento que você vai chorar diante do Senhor, porque muitas vezes na oração você não está conseguindo falar nada, mas o Senhor declara, você está chegando diante de Deus. Quando você está chegando, buscando ao Senhor, chegue da maneira correta. E a maneira correta é, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. O que significa isso? Santificado, separado, perfeito, exaltado.
Esse primeiro tópicozinho mostra que nós devemos chegar diante do Senhor, reconhecendo o seu senhorio, reconhecendo o seu diferencial, reconhecendo que Ele é divino, reconhecendo o seu lugar de moradia, que é nos céus, muito embora sabemos que o nosso Deus é o Deus onipresente. Mas entende o que Ele quer dizer aqui? O próprio Senhor Jesus mostra, olha, chegue diante de Deus, reconhecendo que Ele é diferente, que Ele é o santo, que Ele é o perfeito, e chegue santificando o seu nome, glorificando o seu nome, não em forma de mantra, mas em forma de reconhecimento. Deus maravilhoso, meu Senhor amado, que coisa maravilhosa estar diante do Criador dos céus e da terra. Entende, queridos? Louvado seja o Senhor, você que está aí compartilhando aí, você que está mandando os coraçõezinhos aí, recebendo da parte do Senhor, amém? Continuidade, o versículo 10, ele declara: venha o teu reino, aleluia. Muitas vezes quando nós estamos orando, estamos a falar a linguagem agora, apesar de ser paulista, já o pessoal fala que sou mais nordestina do que paulista, nós estamos aperreados, nós estamos preocupados, e muitas vezes nós estamos visualizando as circunstâncias, as situações, como elas realmente se apresentam. Mas o Senhor aqui declara: não chegue assim quando você for orar. Quando você for orar, fala: venha o teu reino. Senhor, apesar das dificuldades, apesar da circunstância, eu sei que eu sou cidadã do reino, aleluia. Nós já pregamos sobre isso, tem algum vídeo lá atrás que fala sobre isso. Eu sou cidadã do reino, eu sei que o teu reino é um reino de paz, é um reino de provisão, é um reino de prosperidade, é um reino que tem o nosso rei tomando conta de nós, governando sobre as nossas vidas, e nós sabemos que no teu reino existe o melhor. Então eu quero, Senhor, eu quero viver a manifestação do teu reino, a verdade do teu reino, e não somente o teu reino, mas eu quero viver a tua vontade, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Eu entrego a minha vida, eu coloco a minha vida em tuas mãos, porque eu me vejo como cidadã do reino, eu me vejo como uma filha do Senhor, um filho do Senhor, e eu, como reconhecimento do meu Pai Celeste, eu coloco a minha vida em tuas mãos, Senhor, e eu lhe peço: seja feita a tua vontade. Por isso eu lanço sobre o Senhor toda a minha preocupação, e aí você sai falando para Ele qual é a tua preocupação, porque na verdade Ele já está vendo, querido. Mas você entra nessa oração tendo um entendimento, louvando ao Senhor em primeiro lugar, depois reconhecendo que existe um reino estabelecido por Ele, e esse reino é o melhor para as nossas vidas. E não somente isso, mas além do reino, eu falo: Senhor Jesus, apesar de toda essa diversidade, minha preocupação, eu lhe peço: seja feita a tua vontade sobre a minha vida, aleluia. Versículo 11: dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Outro tópico, é um tópico que ele fala da gente lançar sobre ele as nossas necessidades. Provavelmente essa internet aí voltou, tá bom? Deixa eu voltar aqui então. A palavra do Senhor declara, como nós falamos aqui, dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. A palavra aqui do Senhor Jesus está nos instruindo que nós podemos sim pedir para Ele suprir as nossas necessidades. E aqui as nossas necessidades, até mesmo as diárias: alimentação, roupa, moradia. Creia em nome do Senhor Jesus, e você pode sim levar até Ele as nossas petições de necessidades, queridos. Necessidade de um pagamento de algo, necessidade, como Ele fala aqui, de se alimentar, de suprir. E a palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus nos ensina isso, que devemos buscar o Senhor, o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Mas neste ensinar de oração, o Senhor Jesus traz como tópico: nós podemos sim pedir diante do Deus Todo-Poderoso as nossas necessidades, pedir e apresentar diante do Senhor Jesus, queridos, as nossas necessidades. Versículo 12: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ai, que momentinho de
difícil esse. Porque, vamos pegar no início aqui, perdoa as nossas dívidas. Muitas vezes a oração, nós devemos chegar diante do Senhor, como nós iniciamos aqui hoje, o Espírito Santo me tocou, eu já baixei a guarda e pedi perdão ao Senhor, que eu preciso estar orando mais, né, e me apropriando mais disso, e reconhecendo a minha falha nesse sentido. Tenho orado, mas ainda tem que ser mais, eu preciso de mais, amém? Então houve um reconhecimento de: Senhor, perdoa a minha dívida, perdoa o que eu errei, perdoa a minha falta. Queridos, quando nós estamos diante do Senhor Jesus, diante do nosso Deus Todo-Poderoso em oração, devemos permitir que o Espírito Santo, que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo, traga diante de nós e nos permitamos ouvir e falar: meu Deus, realmente eu falei nisso, eu tratei tal pessoa como devia, não honrei ao Senhor como devia, agi algo que foi contrário à palavra e eu agi contra. Enfim, o momento que o Senhor fala que nós devemos ser um momento de reconhecer os nossos erros diante do Senhor e pedir perdão a Ele. Só que ele traz logo em seguida a menção, vírgula, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O Senhor declara um outro tópico para nós aqui nesse momento de oração. Além de nós pedirmos perdão e reconhecermos as nossas falhas, o Senhor fala para que nós também possamos estar perdoando aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos atingiram, aqueles que estão em débito conosco, aqueles que estão nos perseguindo. Nós falamos alguns vídeos atrás falando sobre o amor aos inimigos, certo? Então aqui o Senhor trouxe a importância, esse tópico na oração. Vocês orarão assim, é um tópico. Olha quanta coisa. Só nisso aqui, queridos, a gente já passaria mais de meia hora. Continuidade, versículo 13. E não nos deixeis cair em tentação, baixar de guarda. Não ficar carregando sobrecarga sobre a minha vida, sobre a sua vida. E muitas vezes a gente fica se achando, principalmente os crentes que têm mais tempo, fica se achando: não, eu posso suportar. Ele fala que lance sobre ele. Fale para o Senhor: não nos deixe cair em tentação. Senhor, eu te apresento isso, eu tenho sentido esse desejo, eu tenho tido este pensamento, eu tenho agido dessa forma. Ou Senhor, eu não quero cair porque tem acontecido isso. Querido, baixar a guarda, se mostrar diante do Senhor e pedir ajuda. Como eu falei, até o próprio fato de estar tendo dificuldade de orar, pedir: Senhor, não ter como algo religioso que você tem que fazer, mas vai diante daquele que pode, do nosso ajudador, e falar: Senhor Jesus, eu confesso, eu não tenho conseguido. Aqui ele declara: e não nos deixes cair em tentação. Se o Senhor está dizendo para nós, querido, que nós devemos orar assim a Ele, Ele sabe que nós, se não agirmos e pedirmos proteção dEle, a gente cai. Que nós possamos estar utilizando esse tópico no momento de oração. Senhor, eu te apresento as minhas tentações, eu te apresento onde eu tenho sentido fragilizado, e eu te peço: sustenta-me, Senhor, não deixa que eu caia, segure a minha mão, Senhor Jesus, porque eu quero permanecer contigo até o fim. Continuidade do versículo 13, mas livra-nos do mal. Ele clama ao Senhor. Querido, eu e você não somos autossuficientes, não. Ah, mas você é pastora, mas você, para alguns acham que é mais, né? Mas você é apóstola. Ninguém é mais. Nem você que tem muito tempo de evangelho, você que tem muito tempo de experiência com o Senhor, você que é uma mulher de oração. Louvado seja o Senhor, porque realmente sabemos que, como nós estamos ouvindo aqui, quanto mais nós oramos, somos recompensados, temos intimidade com o Senhor. Mas não pense que você é autossuficiente, que você não confia em si mesmo. Maldito homem confia em outro homem, confia em si mesmo. Ore ao Senhor: Senhor, livra-me do mal. Livra a minha família, livra a minha cidade, livre a minha localidade. Mais um tópico. Versículo 13, mais um tópico no sentido de pedir diante do Senhor para nos livrar de tentação e de todo mal, da nossa vida e de tudo aquilo que o Senhor nos direcionar. E finaliza da mesma forma e intensidade a qual inicia. Nós iniciamos falando: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, reconhecendo a santidade deste Deus Todo-Poderoso. E ele finaliza depois de dizer: mas livra-nos do mal. Por quê?
porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele volta a exaltar esse Deus, ele volta a engrandecer e reconhecer o poder deste Deus, a fidelidade e o zelo que se encontra neste reino. Um Deus de glória, um Deus de poder. Aleluia. Queridos, que ensinamento maravilhoso que o Senhor nos dá. Por isso, não fale mais que você não sabe como orar, porque você não é hipócrita para ficar servido pelos outros. Mas você é um filho, uma filha, um discípulo do Senhor, que hoje aprende com o Mestre. A oração que o Senhor nos ensina a orar não é para ser usada como mantra, como repetição, como uma reza, mas são tópicos para você chegar diante do Senhor com alguns tópicozinhos e poder orar por partes. E lembre-se, chegar diante do Senhor orando, engrandecendo o seu santo nome e da mesma forma finalizar. Os 2 últimos versículos. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Engraçado, falando sobre oração, ele já tinha falado na própria oração que eu pedir perdão ao Senhor assim, e pedir perdão também e liberar perdão. E aqui o Senhor novamente fala sobre perdão, querido, segredo espiritual. Para minha oração e a tua oração ser ouvida, ainda que você faça esses tópicos de direcionamento do Senhor e ser respondida e recompensada, como ele falou assim que vai ser, nós precisamos não ter rancor, não ter ódio, não ter mágoa, não ter sentimento ruim. Como o Senhor falou, livra-nos do mal, sentimento ruim no nosso coração, segredo espiritual. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Haverá algo a ser pago, haverá algo a estar em ordem, muito embora, queridos, aquilo que nós somos abençoados diariamente, mesmo sem merecer. Lembrei do louvor, mesmo sem merecer. Eita Deus, porque é graça. Mas o Senhor, o nosso Mestre, o Senhor Jesus, hoje, através do ensinamento de Jesus, ele traz mais um ensinamento para nós. Orem, meus filhos, não orem como hipócritas, não orem para ser vistos, vão para um lugar secreto, um lugar fechadinho, que teu Pai que vem em secreto, ele vai te recompensar. E você que não sabe como orar, não sabe direito, quer muitas vezes agindo como um religioso, não, olha, aqui está aqui uma oração, não para você falar ela como uma reza, mas está aqui tópicos que te auxiliam a estar diante do Senhor e colocando diante dele. E não somente isso, meu filho e minha filha, mas ore com coração puro, ore com coração quebrantado, ore com o coração de quem ama e de quem perdoa, porque quando você está orando, não se esqueça, eu já perdoei todos os seus pecados. Então venha, lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Aleluia! Que palavra abençoada, queridos. Louvado seja o Senhor por esta palavra, louvado seja o Senhor por este momento que Ele nos permitiu estar juntos através do ensinamento de Jesus. Nosso tempo está acabando no Instagram, por isso eu vou correr aqui rapidinho. Faça o convite, esteja conosco próxima terça-feira às 20 horas e próxima quinta-feira no mesmo horário. Lembrando que semana que vem é Natal, né? Véspera de Natal, inclusive, mas nós vamos ter, viu, queridos, no mesmo horário, tá certo? Só na outra semana do Ano Novo que a gente vai ter uma mudancinha, mas eu falo para vocês. Então, aguardo vocês. Terça-feira, às 20 horas, momento de oração, e quinta-feira, às 20 horas, ensinamentos de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que essa palavra tenha edificado, tenha mexido com vocês. Tem um momento que o pessoal começou a meter coraçãozinho ali, eu também senti a presença do Senhor, como se tivesse sido alimentado, edificado, e eu louvo ao Senhor Jesus, porque é os ensinamentos dele que nos fortalece, que nos renova, que nos edifica. Deus abençoe a sua vida, tenha um ótimo término de semana, conte comigo, vamos caminhar junto, ore pela minha vida, oro por vocês, precisar de mim, entre no direct, message, enfim. E assim que acabar esse momento, eu vou estar lançando esse vídeo lá no nosso canal do YouTube, tá bom, queridos? Então Deus abençoe a sua vida, muito obrigado por ter ficado conosco, eu creio que foi mais um momento maravilhoso do Senhor. Este vídeo vai ser um vídeo que você pode compartilhar para ajudar outras pessoas, foi algo maravilhoso, né, Vivi? Louvado seja o Senhor, e que nós possamos colocar em prática. O Senhor hoje
nos chacoalhou de novo. Filhos e filhas, eu tenho sustentado vocês até aqui, mas orem. Orem, não como um segmento no sentido de religioso, eu tenho que cumprir essa tabela, ai, é tão difícil, isso se torna um peso, mas entendam um segredo espiritual. Quando vocês vêm a mim me buscando, e eu até ensinei hoje vocês como que vocês fazem quando vêm diante de mim, eu os recompensarei com a própria presença do Senhor, com renovadas nossas forças e com recompensas que vão além do que a gente possa imaginar. Amém? Deus abençoe sua vida, querido. Te aguardo no nosso próximo momento. Aliás, domingo a gente tem às 10 horas da manhã o nosso culto aqui na Igreja Presbiteriana Renovada e Seara dos Corais, culto presencial e a nossa live, tá bom? Semana que vem, terça e quinta normal. Pastora Sloneide, Deus abençoe, meu amor. Seja muito bem-vinda, viu? Estamos finalizando. Fique na paz, depois assiste todo o vídeo. Amém? Paz do Senhor para todos. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja uma verdade na minha vida e na tua vida até a volta do Senhor Jesus. E que todos e todas digam amém. Deus os abençoe. Beijo, Vivizinha. Obrigado por acompanhar. Paz, pastora. Deus abençoe. Fique na paz, queridos. Muito obrigado cada um que esteve conosco. Mila, eu te vi. Como eu falei no Facebook, eu não estou conseguindo ver e falar com o pessoal, viu? Mas muito obrigado. Que Deus abençoe. Se apropriem dessa verdade que o nosso mestre falou conosco nessa noite. Semana que vem, damos continuidade, tá bom? Semana que vem é jejum, hein? Fique na paz, queridos. Beijo, boa noite para todos. Paz, tchau. Tchau, Vivi. Te amo, mamãe.